Boa noite, pessoal. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o Walter, da Preta Terra, e a gente vai conversar não só sobre o livro A Carne Nossa de Cada Dia, mas principalmente sobre agrofloresta, agroecologia e de que forma a gente consegue, por exemplo, ter a produção de alimentos de uma forma mais resiliente, mais sustentável, regenerativa. Todos esses termos aí a gente vai com certeza abordar. E o Walter, junto com a Paula, fundaram a Preta Terra e eu já acompanho há bastante tempo o trabalho deles, então para mim é uma honra estar aqui hoje conversando com ele. Super obrigado, viu, pela consideração. Tudo é um prazer mesmo, é uma honra e mais uma vez eu te digo que o que você fez no trabalho do livro, né? Tradução, divulgação, a tradução dos infográficos, divulgação, trazer à luz o Secret Cow, né? É, pô, é impagável, assim, é um serviço social mesmo, sabe? É uma obrigação como ser humano de divulgar esses dados. Eu realmente admiro e te agradeço. E obrigado pelo convite. Ah, obrigada. Ah, imagina, Walter, eu que te agradeço e fiquei, nossa, muito feliz realmente quando vocês, a primeira vez, né, que falei assim com vocês. Contigo com a Paula, eu já tinha, assim, já admirava muito o trabalho, e quando eu enviei agora o livro, até comentei, né, que é algo, assim, que eu admiro muito o trabalho de vocês, realmente há bastante tempo. Tu é o embaixador, diria, e a Paula, embaixatriz aqui da Agrofloresta no Brasil. Tu poderia falar um pouquinho sobre esse tema para nós? Claro, pouco amplo, mas vamos lá, vou tentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Walter. Antes disso, eu queria te parabenizar também, parabenizar o livro pelo nome, tá? A Carne Nossa de Cada Dia faz um trocadilho muito bom com o Sacred Cow, né? Que é, assim, não é só a vaca sagrada, mas tem a lógica de tabu, né? E ficou muito legal. Mas Ah, voltando, é verdade. a sua pergunta, obrigado aí pela alcunha de embaixador da Agrofloresta, né? Na verdade, nós, né, eu, a Paula, minha esposa, somos pessoas que dedicamos nossa vida a estudar a agrofloresta e, paralelamente, porque eu acho que muitas pessoas estudaram a agrofloresta a vida toda, inclusive pessoas mais velhas do que nós, mas nós nos dedicamos a empreender. Nós somos empreendedores intrinsecamente. Empreendedores, nós buscamos o sucesso. Nós somos gente que aprecia a meritocracia, que quer fazer acontecer e que acreditava na agrofloresta e que acha que é para todos, e não uma coisa segmentada, partidária, que tenha uma espécie de aura social, pejorativamente falando, né? É claro que toda a parte social que vem para benefício, que a gente possa ajudar pessoas, é muito bem-vinda. Mas não é só isso, é uma ciência. É uma ciência tal qual a agronomia. Né? A agrofloresta é uma forma de fazer, na verdade, a agronomia deveria ser agrofloresta, não deveria existir um nome agrofloresta. Né? Esse nome que está tão. Deixa eu uma palavra bonitinha para falar isso, está tão gasto, desgastado hoje, que foi cooptado, sabe, raptado, sequestrado por movimentos e ficam insistindo na temática de tentar fazer disso uma coisa lúdica, pejorativa, partidária, assim, terrível, que acaba tirando a oportunidade de tantas pessoas boas de fazerem agrofloresta e perceber que isso é algo que gera lucro, gera desenvolvimento, gera sucesso, emprega, demanda mão de obra, traz prosperidade. E, bom, antes de me estender, nós estudamos agrofloresta, mas nós empreendemos com agrofloresta. E é isso Uhum. talvez que me torne isso que você chamou de embaixador da agrofloresta, né? A gente acabou criando o Uhum. maior hub agroflorestal do mundo, tanto em termos de pesquisa como aplicabilidade, principalmente 80% aplicabilidade, né, em implantação, entendimento das operações, e inovação em campo. Inovação como se fosse chão de fábrica, sabe? Ciclos de PDCA, realmente fazendo isso de uma forma mecânica, inteligente, e a gente foi longe pra caramba, né? A gente hoje atua, né? Atuou já em mais de 22 países, em 22 países precisamente, Nossa. são 22 países de atuação, vários deles ativos. O nosso trabalho hoje se concentra na África, na Amazônia brasileira e, no Peru, assim, por assim dizer. A maior parte do nosso trabalho está presente no Brasil.
E a segunda maior parte dele está na África hoje, com 3 projetos muito grandes na Índia também. A gente trabalha com Olha só. todos os commodities que você possa imaginar. A gente já fez, são 11 anos de atuação como Preta Terra, então já passou nas nossas mãos em projetos. A gente teve que pesquisar ah, as culturas, né, os plantios mais amplos que você possa imaginar, tipo baunilha, eh, vários. Assim. Hoje é café, cacau, algodão e espécies frutíferas em geral e pastagens, né? Gado agroflorestal, gado regenerativo, o velho e bom ILPF, para quem está escutando a gente e achava até Uhum. começar a escutar a minha fala aqui que agrofloresta era papo de hippie. Volto, termino meu monólogo aqui, mas volto a dizer, agronomia deveria englobar o que é agrofloresta. A palavra agrofloresta não precisava existir, porque a verdadeira agricultura é feita com árvores, é feita em sombra parcial, considera a presença dos elementos perenes na paisagem, perene no sentido de que ficam, né, que são árvores e tal, tanto na construção de Uhum. corredores, linhas, renques, mas também produtivo, também com produtos florestal no madeireiro, madeira no final do ciclo. Isso é benéfico, faz sentido do ponto de vista econômico, produtivo, nutricional, de solo, serviço ecossistêmico, mercado de carbono e por aí vai. É o que faz sentido. A agronomia deveria ser agrofloresta, intrinsecamente, não deveria ter nem 2 nomes. Ah, muito bom. Perfeito, perfeito essa tua colocação, porque eu também, assim, vindo um pouquinho de fora, né, que não tô da área, não sou das áreas das agrárias, nem nada assim, mas às vezes fica esse questionamento, as pessoas falam, ah, mas agricultura é uma coisa, pecuária é outra, né, ou Uhum. plantas versus carnes, colocam isso, assim, como coisas dicotômicas e não são. Então a gente sabe que estão ali, estão ligadas, que são juntas, e uma das coisas que eu vejo bastante, eu não sei se tu também percebe isso, é a questão e dúvidas em relação ao uso de água. Até nós separamos aqui um pouquinho, né, do livro, a gente separou um dos infográficos, assim, para comentar um pouco, que é o infográfico que fala sobre o uso de água na produção de carne bovina, aqui no livro especificamente, mas se tu quiser comentar no geral, assim, como funciona nesses sistemas o uso da água? Que vocês pensam na hora de fazer esses módulos, né, e pensar uma agrofloresta? Como que a água entra nesse. Lívia, água é o elemento mais importante de todos os sistemas, tá? Se você não tem água, é muito difícil você ter um sistema. Existe uma frase famosa do Ernest Gott, que é o criador da sintropia, né? O Ernest Uhum, é o cara da agrofloresta no Brasil, no mundo, assim, ele sempre fez agrofloresta, mas o Ernest percebeu que o que ele fazia era mais do que isso, era específico pra caramba, era essa forma de produzir dentro, toda a biomassa, dentro do próprio sistema, que não tem recursos externos, tal, é toda quase uma coisa mística, maravilhosa, filosófica, sim. mística, não necessariamente economicamente viável, mas inspiradora, fantástica. E o Ernest tem uma frase muito boa, que ele diz que água se planta. Água se planta. Eu parto dessa. Eu fui muito inspirado pelo Ernest, né? Inegável, mas eu Uhum, parto dessa frase do Ernest para explicar um pouco, para responder sua pergunta e criar aqui um caminho, uma narrativa, né? Uma explicação para a gente bater lá no boi, para a gente ir para o livro, para o infográfico. Nos nossos projetos na agrofloresta, a gente considera muito a biomassa no solo. Biomassa. Sabe aquilo que o Brasil faz há anos, o plantio direto, que não fazem lá fora, que infelizmente demanda glifosato, infelizmente do ponto de vista nutricional do solo e de usar agrotóxicos, e não ser capaz de fazer isso ainda de forma totalmente. A Embrapa está fazendo com o rolo faca e tal, mas não é totalmente economicamente viável ainda sem herbicidas, sem uso de glifosato. Mas vamos lá, a gente faz isso há anos. O Brasil é o país que inventou o plantio direto. A grande sacada do plantio direto é deixar o solo coberto. E o solo exato. coberto é a nossa principal premissa na agrofloresta. Por quê? Porque quando a gente cobre o solo, a gente mantém a umidade. E manter a umidade superficial, subsuperficial, é o que mantém a microvida, mesovida, macrovida do solo.
E é ali que acontece toda a mágica de solos antigos, lixiviados, como os nossos. Se eu ficar técnico demais, você me fala, tá? É que, assim, Não, quando tá ótimo. acabo disparando várias coisas, mas os nossos solos, ao contrário dos solos europeus, que são solos mais jovens, solos que têm montanha pontuda ainda, igual os solos andinos, igual os Apeninos, os Alpes e tal, aqui não, as nossas montanhas são lavadas, não tem topo de morro aqui mais, sabe? É lavado. O nosso solo lixiviou, ele é um solo cheio de alumínio, pobre, nutricionalmente pobre, onde toda a mágica, tudo que mantém a floresta amazônica de pé ocorre ali, naquela pequena layer ali, aquela pequena camadinha de solo vivo que existe, que é a folhagem, né, a hojarasca ali, como é que chama isso? A serrapilheira, é a Uhum, serrapilheira, onde está acontecendo logo abaixo, no horizonte O, horizonte A do solo, O e A, onde está acontecendo toda a mágica através dos micro-organismos. Para ter micro-organismo, para ter vida, tem que ter umidade, tem que ter água. Então, antes mesmo de pensar na água líquida, né, é claro que a água está líquida, tá? Não, se alguém for comentar mais tarde, eu sei qual que é a água líquida e qual que não é. Eu só estou tentando ser mais lúdico. Essa umidade presente na biomassa, ou essa umidade que eu quero manter no solo, não deixando o sol bater direto e arrancar ela dali, evaporar tudo isso e uhum, tirar e comprometer essa microvida, que é justamente quem produz os exudados das bactérias, as hifas dos fungos, tal, que mantém essa estrutura, essa característica específica úmida, né, desse nicho ali para abrigar essa vida. O que que eu faço? Como é que eu penso a água? Antes de pensar na água líquida, na retenção, em como convergir a água para o meu solo ou até na chuva, eu estou pensando em não deixar escapar a água que eu tenho no solo. E isso é biomassa de cobertura e árvore, que faz sombra e que não deixa o sol sombra. incidir direto. Então, é assim que começa, dando mais um degrauzinho aqui, me interrompa quando você quiser. A gente pensa no relevo, na direção das árvores, na direção das linhas de plantio, né? Natural, claro, qualquer um vai falar, pô, curva de nível, tal. Não é só isso, mas é muitas vezes usando o keyline, que é o Uhum, linha-chave, para poder entender como a água converge na paisagem inteira, como ela vai ficar, é fazendo lombadas específicas, é mantendo a biomassa na lombada, em cima antes da curva de nível, é fazendo drenos a partir das curvas de nível, ou seja, é usando a geografia a nosso favor para reter a água da chuva, principalmente onde chove menos, onde eu não tenho um curso de água. Mas tudo converge a manter biomassa cobrindo o solo, árvores fazendo sombra, meia sombra. Para quem nos ouve também, quando eu digo sombra, eu vou falar, pô, mas soja não vai na sombra? Vai sim. Eu não estou falando que você vai encher de árvore e comprometer a insolação mínima que aquela espécie demanda. Eu estou falando que a gente vai adaptar o modelo para que o seu maquinário manobre, para que você consiga performar, para que tenha produção suficiente, mas que existam árvores dentro do sistema e que retenha umidade e que em um evento climático extremo, uma seca, um El Niño, uma laninha, a gente esteja preparado, nosso sistema esteja preparado, o recurso mais importante que nós temos, o solo, esteja protegido. Então é assim que a agrofloresta pensa a água, e todo o sistema deveria pensar, porque agronomia é agrofloresta, vice-versa, agrofloresta é agro. Acho que a gente já falou isso várias vezes aqui, várias vezes juntos, pelo menos, não lembro se estava gravando. E voltando para a água na pecuária, a gente tem gado a pasto, né? A gente é. eu não sei quem são as pessoas que estarão ouvindo isso aqui que a gente está falando agora no futuro, mas nosso gado é grass-fed. A gente leva gado para confinamento, e daí eu não sou um especialista na produção pecuária, eu sou um especialista em desenhar sistemas regenerativos para a pecuária, e não na produção do boi, no ganho de massa médio específico ali do boi. Eu sei que existe um lucro maior que vale a pena ali na tira você levar o gado para o coxo no finalzinho. Né? Essa engorda final aí, fazer o coxo, é uma questão econômica, é uma questão
que cada um decide como conduzir o seu negócio. O que a gente faz é desenhar sistemas que sejam muito bons, tanto do ponto de vista ecológico, econômico e do ponto de vista do animal, do bem-estar do boi. E daí, voltando para a água, o nosso gado, a maior parte do nosso gado no Brasil é grass-fed. O que vendem lá fora, que o americano tem o feedlot e o grass-fed como completamente separado. Uhum. Tem gado que nunca viu uma braquiária. O nosso gado não, todo o nosso gado é gado de pasto. E qual água que ele consome? Vamos lá para o livro? Quando a gente olha lá pro bendito do infográfico vegano do inferno, tá lá que é 400 milhões de litros de água para fazer um pedaço de picanha. Um hambúrguer. É. Gente, não é pode seguir a vertente que você quiser, tudo bem, só larga a É. mão de ser retardado, entendeu? Não, para de disparar disparates, né? Você tem uma oportunidade maravilhosa de ficar calado, você não precisa ficar falando abobrinha para as pessoas. Na verdade, a água que faz crescer a carne, o músculo do indivíduo bovino ali, da vaca, do boi, que está se desenvolvendo, você fala para gerar essa quantidade de hambúrguer lá na frente, com todo respeito ao animal, mas essa carne que foi gerada para alimento, ela consumiu, sei lá, tantos litros de água, tantos mil litros de água, né? Essa água não teria outro uso. Essa é a água da chuva que cai no pasto, que cai na área. Essa é a água, ninguém foi lá e pegou a água, roubou a água da Sabesp que eu estou em São Paulo, sei lá o que é aí no Rio Grande do Sul, mas ninguém foi lá e pegou a água do camponês ou roubou a água do rio e injetou no boi, entendeu? A gente não está poluindo a água, pelo contrário, como o Savory bem explica, a digestão, o rumen da vaca é como se fosse o solo vivo da agrofloresta, suspenso em áreas brittle, que são áreas de matéria cinza que não iam ciclar se não fosse o componente animal. Eles coevoluíram, são manadas, é uma questão ecológica, é uma questão coevolutiva. É uma questão que não sou eu que decido o que eu prefiro. A natureza está desenhada. Está desenhada, assim como minha biota, meu bioma, minha coevolução está desenhada. E paremos com o É. monólogo, vai, faz Isso alguma pergunta, não, porque não, eu ia dizer só, isso é bonito, né? Essa noção, assim, desse solo suspenso, é a gente lindo, né? imaginar isso, o rumen, as cavidades. Eu tive aqui, inclusive, eu acho que foi a Lígia Pimentel, que falou Aham. que ela ficou, assim, a primeira vez que realmente brilhou os olhos dela, que ela ficou encantada com essa área e com o que ela estava estudando, foi quando ela percebeu o animal maravilhoso ali que ela estava estudando, que ela estava convivendo, que transforma, né, tudo isso naquelas cavidades ali estomacais, consegue transformar nos melhores alimentos que a gente tem na outra ponta. Então, ele pega tudo aquilo que a gente não consegue digerir de forma nenhuma e lá na outra ponta nos dá, né, nos presenteia com esses alimentos. Sim, sim, É é bem isso. isso. Você colocou mais um ponto na minha fala da água, né? O gado, ele não só bebe a água ou transforma a água em carne, que não é uma água, ele não deixa de aproveitar ele não tira a água de ninguém. É a água da chuva que faz crescer o capim, seja o capim que É isso. for, que ele come e ele urina essa água. Essa água sai, ele não só urina, mas defeca, né? Essa água Uhum. sai, é um sistema, é cíclico e volta. E volta inteiramente para o solo. O que não é inteiramente, que virou carne, tá, mas seria perdida essa água no solo. Ele não pegou nada, mas não só isso. Ele comeu lignina. São os micro-organismos do rumen ali, das cavidades, ali, da meia dúzia de estômagos lá da vaca, que vão transformar em alimento humano, né? Que vão transformar em alimento, que vão transformar na estrutura desse bicho. E isso não é comestível para seres humanos em hipótese alguma. A gente pode inventar moda de comer inseto, de comer qualquer coisa, mas lignina a gente É. não digere. Não tem como. E esse bicho consegue fazer isso. É um bicho realmente fantástico, fantástico, assim. É. Infelizmente, a nossa relação com ele termina no abate. Infelizmente, existe um final onde o processo de abate, que seja o abate mais humanizado possível, seja lá o que for que isso significar, mas no meu ponto de vista, com mínima dor, mínimo susto, mínima tensão,
né? Mas ele termina assim, infelizmente termina assim. Mas esse é o alimento mais rico que existe no planeta. No planeta. É o topo da cadeia. Perfeito, perfeito. E vocês, né, Walter, eu estava lembrando aqui agora, até quando a gente fala tanto da carne bovina, mas a gente tem que pensar também do gado leiteiro. E vocês tiveram tantas experiências fora do Brasil e já moraram em tantos outros países. Eu acho que fica bem nítido assim o quanto às vezes um animal ou poucos animais ali para aquela família vão gerar, vão conseguir ter a subsistência do leite, por exemplo, com não só bovinos, mas cabras e outros pequenos ruminantes, como isso é importante. Isso é incrível, né? Existem exemplos até extremos. É legal que você falou da cabra, né? A gente tem muita experiência no árido, no semiárido, principalmente na África, né? A gente tem um projeto grande no Uhum, Chad. Chad é um grande produtor de algodão, ex-colônia francesa, e num país complicado, assim, mas tem muito boa entrada lá. E sem a cabra, o país não existiria. Essas pessoas, basicamente, não existe um carbo, não existe uma produção de carboidrato ali. É produção animal. A mais emblemática, ao invés de bater na tecla da cabra, né? Que concordo plenamente com você, esse binômio, né, carne e leite, tá também para a galinha, por exemplo, né, que tem ovos e é, carne. isso aí. Mas esses animais que Uhum. te dão ao longo do processo e no fim da vida ainda se transformam em alimento, é realmente para subsistência, para quem de fato está ouvindo de coração, para quem é de agrofloresta e acha que o abate animal é alguma coisa terrível e não entende como um animal morreria na natureza, se essas pessoas entendessem a subsistência dos forest dependent people, dessas pessoas que estão diretamente atreladas à floresta, essas pessoas que são camponeses, campesinos e todas essas coisas, esses nomes que adoram usar, mas de verdade, que realmente dependem, subsistem a partir do rural, 100% do rural, pô, a África inteira demanda carne. Não existe como. Os maçais são um exemplo. Eu acho que o binômio ali está mais presente do que nunca, porque eles não matam a vaca, né? Imagina, lá na frente eles devem matar, eles matam tudo, tem pouca comida. Mas Sim. eles misturam leite com sangue. Isso, eu não sei, para mim é uma coisa tão clara, tão clássica, mas eu acho, eu me permito aqui tomar o seu tempo para explicar, assim, em pouquíssimas palavras, o que é isso para quem nunca ouviu falar. O Claro. povo Maasai, que está em Masai Mara, na reserva ali no Quênia, na Tanzânia também, são um povo extremamente forte, são negros muito altos, que saltam, que têm uma dança específica, são caçadores de leão, até hoje, por mais antiecológico que isso pareça, são um povo guerreiro. E a base da Uhum. alimentação deles é leite fermentado, o leite, né, que fermenta na hora que eles jogam sangue, com sangue. E esse sangue eles tiram da jugular da vaca. Da jugular. Eles atiram com um arquinho desse tamanho, assim. Eu já vi, eu já tomei isso. Já tô. É, É, sim. tu não fala no livro, tu tava lá. Não, eu tava lá, já tomei várias vezes. O treco é horrível, Aham. horrível. Assim, não, Imagina não, é terrível. Tipo, parece fermentar. né? Não é um queijo parmesão com um pedaço de chouriço, sabe, de morcilha. Não é isso. É ruim mesmo, é ruim, fedido. E os potes são Sim. fedidos. Mas é extremamente nutritivo. Então eles furam a veia da vaca no pescoço. A vaca nem percebe. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Ela nem É. percebe. Porque o bicho é muito rústico, né? Dá um furinho, parece que foi uma butuca ali, um desses tabanide que picou ela, nem percebeu. E começa a esguichar sangue. Eles pegam com uma cuia e imediatamente, quando eles recolhem o sangue que precisa, tapam esse furo, né? Para não virar nenhuma ferida, nada, para de sangrar na hora. Eles tapam com esterco ali mesmo. E daí eles ordenham a vaca. A vaca fica super saudável porque ela tem um sangue renovado constantemente e eles tomam isso. Então, na verdade, eles estão tomando. Daí eu tomo a licença poética de chamar dessa forma. Eles estão tomando carne líquida, mantendo o bicho vivo. Sem, isso não é nenhum tipo de tortura, tá? Eu volto a dizer, eu já vi com os meus próprios olhos. O bicho nem percebe o que aconteceu. Tá fortão lá. Eles tiram muito pouco sangue. E misturam com esse leite. Então é o leite, que já é um alimento extremamente nutritivo, junto com sangue. Então eu acho que nunca melhor descrito, sabe, em um dos seus extremos, com um povo que ainda vive como caçadores-coletores,
Se alguém me corrigir aqui, eu Sim, sei muito bem que eles já plantam, já fazem outras coisas, né? Os Maçais são uma grande nação e hoje eles plantam tudo, mas são essencialmente caçadores-coletores ainda e vêm dessa. Há muito pouco tempo eram caçadores-coletores, ao contrário de muitos de nós aqui que há 10 mil anos já decidimos fazer agricultura, né? Ali os caras continuaram sendo até 1950, né? claro, claro. Essa história, assim, dos Maçais e pegar esses exemplos, até a gente tem, quando o pessoal mais da área ali, dessa linha low carb, né, cetogênica, fala bastante dos esquimós também. É. Então a gente tem, às vezes, esses exemplos, assim, espalhados pelo globo para as pessoas realmente parece que se reconectarem, pensarem nessa questão evolutiva e não acharem que a gente só tem que é hoje o supermercado, né? Achar que esses corredores aí cheios de ultraprocessado era o que a gente sempre teve disponível. Excelente fala, né, Lívia? Porque só existe o evolutivo. Quando você fala assim, aí tem que pensar também no evolutivo. A partir do ponto de vista da genética, ou a partir do ponto de vista da evolução, ou da coevolução humana, só existe esse ponto de vista. Qual é o Exato. outro ponto de vista? Assim, existe de onde eu vim, existe a minha microbiota, o meu bioma, o meu fenótipo, que é expressado através do ambiente que eu estou hoje, mas em comunhão, né, ou em associação com o meu genoma. E o meu genoma é de onde veio, quem que eu sou. Isso. E daí não existe outro ponto de vista, é só o hereditário. É só o que. Eu não estou nem falando de tradição, estou falando intrinsecamente científico. Estou até sendo Isso. darwinista demais, não estou sendo espiritualista, não estou sendo nada disso. É só de onde viemos. E daí nós temos 250 mil anos, aproximadamente, 250 mil que nós deixamos ali de ser, que nós somos seres humanos com essa mesma conformação, se você voltar 250 mil anos atrás e pegar um bebezinho lá e criar ele agora, em teoria, ele vai ser indissociável de outro de nós, entendeu? Ele não vai ser um Neandertal, um Cro-Magnon, um bicho peludo. Ele vai ser igualzinho a nós. E são 250 mil anos atrás, a gente já era o mesmo humano que a gente é agora. E faz, É. teoricamente, 10 mil que nós fazemos agricultura. 10 mil de 250 mil. Faz conta, entendeu? E daí, nesses 10 mil, é que a gente passou a consumir grãos violentamente e menos carne para poder sustentar sociedades modernas como as que nós temos hoje. Só que o nosso bioma não se adaptou, não deu tempo. E falei aqui de grãos, tá? 10 mil anos em 250 mil anos, 10 sobre 250, tá? Mas e quanto ao ultraprocessado, superprocessado, sei lá, que você falou agora? Isso não tem Uhum. a Revolução Verde, né? INPK, torto é direito, organofosforado. Toda essa desgraceira veio da década de 70. E, e ultraprocessado, então? E conservante, corante, edulcorante, adoçante, essas coisas vieram de quando? Doenças como infarto do miocárdio ou diabetes em criança, isso é de quando? Nós estamos falando de 2 décadas para cá. Assim, é terrível, é uma mudança. É Assim, terrível. é inegável. Você pode escolher ser vegetariano, vegano ou qualquer derivação dessas, por amor aos animais, por respeito, por uma questão espiritual, por um ponto de vista, e você tem o meu total respeito. Agora, nutricionalmente falando, não. Não é verdade. Não é verdade. Se você se sustenta porque sua genética te mantém até o limite, mas você está definhando. Você está num processo ali de. Você não está comendo, entendeu? Você não está dando o que é comida de verdade. Não existe isso. Simplesmente não existe, entendeu? É só do ponto de vista espiritual, tal, com todo respeito, realmente. Mas só existe o ponto de vista evolutivo nutricional. Pro nutricional é evolução. É, É evolução. é. Tá lá, a gente veio de algum lugar, naquele algum lugar a gente se alimentava de determinada maneira e por X tempo. E nós nos alimentamos de uma nova maneira por X tempo, que é, que é 10 sobre 250, entendeu? A gente é 1 sobre 25. Então Perfeito. é uma parte muito pequena que não deu tempo ainda de mutar, de adaptar, de coevoluir nesse sentido, e a gente só vem piorando a alimentação. E com essas falácias de tirar a carne.
que, diga-se de passagem, a carne também não é a mesma. Por isso o grass-fed é tão apreciado, por isso carne, boi verde, tudo mais, gado a pasto, né? Estou usando a palavra em inglês, né? Uhum, Mas gado a pasto é tão apreciado, porque a gente está falando de claro. outra categoria de nutrição. Exato. Tu teve até, Walter, agora eu lembrei, né? Tu falou do gado a pasto. Eu lembrei também de uma conversa que tu teve no TerraCast com o Rafael Ah, Bocaina. Ele falou dos porcos, falou e contou. Vou indicar e depois deixar aqui na legenda para o pessoal isso, assistir. É obrigado. sensacional. Assim, ó, uma raça crioula, o histórico daquela raça, o quanto é importante a criação diferenciada que os porcos têm, diferente da indústria hoje de suínos, que a gente sabe que é realmente bem diferente, assim, até a alimentação deles. Nossa, é sensacional. Quem escuta, assim, aquela conversa entende que não é só do boi que a gente fala, a gente pode falar em cada espécie aqui e nessa origem, né? Ver essa questão evolutiva, tentar analisar de que forma esses animais sempre viveram, de que forma seria o ideal, digamos assim, né? O melhor É, para eles e para aquela carne que vai gerar ali. você acabou de fazer uma ponte excelente que faz correlação direta com a agrofloresta, né? Como é que as coisas crescem na natureza? Então, eu não vou fazer agrofloresta, não é fazer floresta, não é restauração, não é plantar mato, não é transformar em floresta, é fazer agricultura usando a lógica da floresta. Então, é trazendo isso como benefício. Eu acabei de fazer um imenso paralelo aqui, paralelo não, uma imensa explicação sobre como nós humanos coevoluímos e qual seria a nossa dieta ideal. Pelo menos pincelei um pouco sobre isso. Você trouxe à luz de que para os animais é a mesma lógica. Quando a gente falou com o Rafa, né, que vocês podem assistir o TerraCast, é exatamente isso. Como que o bicho come na natureza, de onde ele veio. Se nós É, entendermos isso, a gente dá qualidade máxima ao bicho, que vai dar qualidade máxima ao alimento. Se nós entendermos quem nós somos, nós sabemos qual é o nosso alimento correto. E se nós entendermos como a natureza produz, a gente faz um sistema produtivo ideal, que hoje a gente convenciona chamar de agrofloresta. perfeito. Nossa, perfeito. E eu acho também, Walter, que uma das questões assim que sempre surge, e para mim é algo até curioso de ver, porque ao mesmo tempo que eu me aproximo e tenho essa proximidade com as pessoas mais da pecuária, que a gente coloca às vezes, ai, do agro, né? O pessoal fala assim do agro como se fosse assim um grupo tão diferente, talvez, das pessoas que eu normalmente relaciono com agrofloresta ou agroecologia. Então, mais no início eu lia mais nessa linha, né, literatura e informações eu buscava mais nessa linha de agroecologia, de agrofloresta. E lendo mais sobre pecuária e outras literaturas, acaba que às vezes a gente vê discursos diferentes, ou o pessoal da agrofloresta e da agroecologia um pouco distantes, talvez, dessa questão de consumo de carne, ou da pecuária mesmo. Tu também vê dessa forma? Como é que tu vê, assim, essas quase tribos? Para mim são um pouco diferentes. Tu também enxerga assim? É, 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 é um pouco. Ah, não é complexo explicar, mas para quem está de fora e olha, parece que tudo é uma coisa só, e daí não entenderia por que que existiriam discrepâncias dentro do que é agrofloresta, agroecologia, essas coisas, e por que que um pecuarista não poderia fazer agrofloresta, ou por que um chamado aí de agrofloresteiro, como chamam, não gosta de pecuária, né? Isso. Então, para quem está de fora é É. um pouco estranho isso, mas na verdade, as pessoas reais, Lívia, as pessoas que estão fazendo de verdade no campo, que estão fazendo alguma coisa, que são agricultores, que ganham a vida ou parte da vida produzindo em uma propriedade rural, que produzem alimento para si, para os vizinhos, para o mercado, para o Brasil, para o agro, para exportação, para a feira de domingo, de quarta-feira, sei lá quando for a feira, que produzem alimento, tá? De hortaliças a ovos caipira, a codorna, porcos como o Rafa, que a gente citou aqui, ou que produz gado, ou que tem leite, né? A lista
é gigantesca e todas as mesclas dessa lista, principalmente quando a gente fala de agrofloresta, e colocando aí também castanhas, mel, lenha, essas pessoas, elas entendem o que é o agro. Elas têm gado, sim, elas têm galinhas, sim. Muitas vezes elas têm peixe, têm tanque com tilápia. Elas são pessoas que migram a sua agrofloresta para um conceito que nós chamamos não, um conceito que existe, né, mas que no Brasil é pouco usado, de homestead. Homestead como uma propriedade Uhum. autossustentável, né? Se alguém vier aqui e falar, ai não, homestead é só uma propriedade rural, não, não é. É mais amplo do que isso, a gente não tem uma palavra em português, poderia ser propriedade familiar, mas é uma coisa mais ampla, é uma propriedade que busca o autossustentável, que consegue produzir inclusive energia. Essas pessoas que estão buscando essa autossuficiência, não é nem autossustentável, a palavra é autossuficiência, que estão buscando essa autossuficiência, que trabalham com a família no campo, que criam animais também, elas entendem que não existe discrepância, entendem que a agrofloresta é uma forma de fazer agricultura muito mais lógica do que a agricultura convencional que nós temos hoje. Isso, busquem o trabalho da Preta Terra, vocês vão ver, a gente vai lançar um livro, eu quero contar isso para você depois. Mas é, a agrofloresta, ela alberga, ela abraça todas essas formas e sistemas de produção, incluindo produção pecuária, sem problema nenhum. A agrofloresta é agro. Agro é agronomia, tá? Tudo tá lá, é uma ciência, é uma escola, né? É produção de alimento. É disso que o mundo vive. Foi assim que as grandes nações se formaram. Foi assim que os primeiros clãs de caçadores-coletores deixaram de ser caçadores-coletores. É agro, acabou, acabou, tá? Essa discrepância é uma discrepância partidária, militante, que tenta cooptar, pegar para si nomenclaturas ou bandeiras e tiram das pessoas que são reais, das pessoas que estão na ponta, das pessoas que estão produzindo, das pessoas que trabalham, que estão pondo suor da testa para produzir alimento, que estão trabalhando, que estão dando emprego, que estão colocando a mão na massa. Essas mesmas pessoas, pessoas que nós trabalhamos todos os dias, clientes nossos, pessoas que trabalham conosco, o nosso dia a dia. São pessoas que estão produzindo, essas pessoas são agro. Muitas delas fazem permacultura, muitas delas fazem agrofloresta. Sim. Todas elas estão buscando o mesmo caminho. Não existe essa discrepância. Se existir algum tipo de discrepância, é em tamanho de propriedade ou tamanho do negócio, do agronegócio, né? Se alguém tem um latifúndio gigantesco e tem que administrar uma série de fazendas e tem aviões próprios, tem pista de pouso, pô, ótimo, você chegou lá, tudo bem. Mas tem um monte de pessoa pequenininha que está almejando chegar lá também, que está guardando dinheiro para comprar o próximo trator, que está com um pequenininho, que tem só um tratorito, mas quer comprar um trator maior, que está comprando um pedaço do vizinho que não pôde tocar e que vai colocar um gadinho ali. Está todo mundo buscando a mesma lógica de crescer, de produzir alimento e de produzir da forma mais sustentável possível. Ninguém usa defensivo porque quer, ninguém gasta ou polui porque quer. Pelo contrário, pelo contrário. A gente, você bem sabe da nossa legislação como ela é restritiva, como ela Exato. é importante que seja restritiva, mas como a existência da reserva legal, o respeito pela APP, como funciona muito bem isso, e como, pô, não tenho, dos nossos, são centenas, são mais de 300 clientes que nós temos. Eu não conheço ninguém que tenha cometido um crime ambiental. Ninguém, ninguém. São todos trabalhadores e a gente tem clientes, grandes clientes, grupos de investidores e nós temos tribos indígenas tribos indígenas, que são clientes dentro de um processo, por uma associação, por uma prefeitura que a gente trabalha junto, e está Uhum. todo mundo buscando crescer. Todo mundo buscando crescer. Botando mais tilápia, mais abelha nativa, pondo gado, tirando leite e não olhando para discrepância nenhuma, não levantando bandeiras, tentando acusar, falando não é agro, tentando achar inimigo onde não existe e tentando dividir para conquistar. Isso, infelizmente é real, mas não deveria ser real. A gente está em outra ponta, a gente está em outra batalha, e a batalha é da união. Perfeito. Eu acho que essa divisão, ou essa aparente divisão, é muito de fora, que nem tu comentou. Acho que foi ótima a tua colocação, e muito urbana também, que não vê esses lá na ponta.
Não vê essa produção, o que que precisa realmente para produzir. Isso também me faz lembrar de algo que eu queria te perguntar, que era a questão justamente dos insumos, porque quando a gente fala assim, autossustentável, vai ter resiliência, vai ter os animais junto. Essa questão, por exemplo, dos insumos e de como fertilizar uma terra com os animais é muito diferente do que tu precisar de insumos internos, por exemplo, de externos, por exemplo, com os fertilizantes, tu até comentou, né, NPK, esses outros. As pessoas talvez que não vejam muito essa produção, imaginam assim, com animal, sem animal, tanto faz. Dá para fertilizar, dá para comprar um insumo de fora. Eu queria que tu só comentasse isso para que fique Ex- talvez um pouco mais claro. Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu vou chamar outra pessoa aqui, uma citação de uma pessoa muito boa, uma das maiores estudiosas de solo do Brasil, de solos tropicais, provavelmente a maior do mundo, que é a Ana Primavesi, professora Ana Primavesi. A Ana fala, tá nos livros, claramente que não dá para você nitrogenar o solo sem esterco. Não, não dá. Tá? Não dá. Palavras da Ana Primavesi. Então, críticos de sofá, críticos de Instagram, hippies de plantão, ataquem a Ana Primavesi, não me ataquem. As palavras são dela. Façam a lição de casa, leiam o livro e depois ataquem a velhinha, não a mim. É, isso é um fato, Lívia. A gente usa o termo espécies de serviço e a gente coloca na agrofloresta espécies que estão lá só com o propósito de fixar nitrogênio atmosférico no solo, leguminosas, né, na maioria das vezes, Uhum, gerar biomassa, algumas ciclam fósforo, como uma embaúba, mas elas estão lá para serem derrubadas, trituradas e para cobrir o solo. Então, por isso, espécie de serviço, tá? Ela não está lá para gerar renda, algum tipo de renda, ela está lá para prover um serviço. Não dá para você fornecer a quantidade suficiente de nitrogênio. Eu estou falando só do nitrogênio, tá? Estou sendo super sim. simplista aqui para não abrir para mais outros nutrientes, né? Não dá para você suprir só com as espécies de serviço, você precisa de esterco. Esterco ou NPK, né, ou adubo químico e tal. E daí dá para comprar? Claro que dá. Custa, você compra, bota na conta, daí vê quanto fica. Agora, se você tiver animais na propriedade, tiver esterco próprio, suíno, bovino, principalmente bovino, né? Mas Uhum, galinha, super rico, mais rico ainda em nitrogênio. Mas quando você tem os animais, é quando você de fato fecha o ciclo ecológico. Ecológico não do ponto de vista como adjetivando como ecológico, né? Como environmental friendly, mas uhum. ecológico no sentido da ciência, né? Você fecha o verdadeiro ciclo quando a Terra está completa, quando ela tem insetos, pássaros, animais, né? Rebanhos, é, árvores dentro do sistema. Um sistema agrícola sem árvores, ele é incompleto, repito isso. Né? A agronomia, né, deveria ser uma ciência que produz alimentos com árvores. Se você não põe árvores, porque todo o ambiente, a sua expressão máxima é a floresta, ele está buscando ser uma floresta. Todo o ambiente. Todo. Mesmo no deserto do Saara, mesmo no Polo Sul, no Polo Norte, no Ártico, no Mojave, onde você quiser, na Cordilheira dos Andes, esses ambientes estão buscando ser floresta. Às vezes eles não conseguem, em função da altitude, da temperatura, da limitação nutricional, da limitação hídrica. Mas ele está tentando. Ele está tentando. Vai lá e começa a jogar água. Vai começar a crescer umas acácias, uns negócios ali. Olha, 100 anos depois virou floresta, virou quiçaça. Não tem jeito, é isso que o ambiente quer fazer. Então, quando você tolhe essa possibilidade do ambiente, faz ele ser uma monocultura verdejante de uma única espécie, olha e vê um campão de soja, essa zona ela é incompleta, ela é deficitária, ela tem um problema. Quando você vê uma agrofloresta que está linda e maravilhosa, cheia de bananeira, mandioca, árvores e tudo mais, mas não tem o componente animal, ela também está incompleta. Exato.
Eu espero ter E é respondido sua lindo pergunta. mesmo, né? É, é. Com certeza, respondeu. É lindo demais, assim, eu vejo, e para quem não acompanha vocês, já vou, acho que finalizando aqui, eu quero te perguntar que tu fale um pouquinho do livro e comente sobre essa ideia de vocês, porque eu acho que realmente, quando a gente começa a ver e começa a ver essa mudança, assim, clara, o Ernest é um exemplo também, quando a gente vê aqueles vídeos dele, e eles mostram lá de drones, aquele antes e depois, assim, quem não acha aquilo realmente, assim, emocionante, lindo, É, tá, não não sei, tem né? coração, né? Não tem coração. É É, bem isso. eu vou colocar aqui depois na legenda para quem não conhece ainda que assista e também acompanhe vocês, claro. E, Walter, se tu quer falar do livro? Conta aí pra Eu nós o livro que quero. tá lendo. Nós temos dois produtos, Lívia, que hoje, né, dada a necessidade da nossa presença nos grandes projetos, a gente acabou construindo dois mecanismos. Um deles já acontece, que é o Preta Terra Academy, que é nosso curso online. Hoje é o maior curso de agrofloresta e agricultura regenerativa do mundo, literalmente, porque é o mais amplo, é o com mais horas, é o que mais aborda de forma totalmente benigna todas as outras escolas. Fala muito da sintropia, muito da permacultura e bebe muito da fonte da agronomia clássica, da Embrapa e de todo mundo que construiu tanto conhecimento. E a gente coloca o nosso conhecimento ali, mas o conhecimento de muita gente, de muitos grandes professores que de fontes que nós bebemos, né? E hoje o Preta Terra Academy é o maior curso que existe, ele é em inglês e espanhol também, para quem quiser, e a gente está lançando os dois últimos módulos dele em breve, no próximo mês. E junto com esse lançamento, eu acho que o que eu mais gostaria de falar aqui, deixar para as pessoas que estão nos assistindo, é o nosso livro. O nosso livro ele chama O Livro da Agrofloresta. É, de novo, o maior, a mais importante publicação em sistemas agroflorestais e agricultura regenerativa do Brasil e com inúmeros cases do mundo inteiro. É um livro ao mesmo tempo lúdico, sabe, quase poético, porque ele é bastante filosófico na sua primeira parte, porque a gente ensina as pessoas várias coisas, como genética, evolução, centros de origem dos alimentos, terra preta de índio, populações ancestrais, o que caçadores-coletores faziam, e ele tem uma parte enorme, assim, muito bem embasada, antes de entrar na parte técnica ou operacional. Então ele é um livro muito completo para Legal. quem quer começar, para quem quer entender e para quem já está fazendo e quer migrar e fazer agrofloresta de verdade. Esse livro vai estar aí em Kindle, principalmente Kindle, tá? Formato EPUB, aí no mês que vem também. É só seguir as nossas páginas aí, seguindo o Instagram, vocês vão saber de tudo, no nosso site. Eu agradeço se Ah, você ajudar a divulgar nosso livro, vou mandar um para você também. com certeza. Nossa, bárbaro, com certeza, Walter. Isso é uma coisa, né? Quando tem, assim, quando a gente fala desses temas e tenta trazer de uma certa forma. Um exemplo é esse livro que a gente falou agora, né? Do A Carne Nossa de Cada Dia também. Ah, tem lá os infográficos, tem os capítulos. A gente pode aqui falar de um capítulo de um infográfico, algo assim, mas é diferente quando tem a obra e a pessoa vai lá e tem essa curadoria, esse cuidado do autor, início, meio e fim. Ele pensou, foi pensado daquela forma. A gente tem muito mais essa absorção da informação, do conhecimento, nem se fala. A gente quer que as pessoas leiam de ponta a Bárbaro. ponta. Ficou um livro com uma Sim, construção imagino. literária muito bonita e muito bem pontuada, muito bem construída. Você vai ter o prazer e a chance aí de vê-lo em primeira mão. Mas além disso, ele é muito técnico. Tem informação que tem lá que não está em lugar nenhum. A nossa premissa foi a seguinte, Lívia: você pode não gostar da gente, mas você vai ter que ter o livro. Você está fazendo agrofloresta, você vai ter que ter. Você pode dizer, puta, põe uma capa na capa ali se você não gosta de nós, mas você vai ter que pegar lá e consultar, porque tem informação ali que é Sim. informação de anos, informação de comunidades do outro lado do mundo, de informação ancestral que está contida ali muito bem explicada. Então, ou você lê lá, ou você lê lá, não tem muita opção. É. Escreve de novo, escreve um melhor, tomara, né, que inspire muita gente a escrever Ah, novos livros. claro. Ah, perfeito. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte: a gente está gravando hoje, aqui no finalzinho de fevereiro. Eu vou tentar lançar para que o pessoal já fique atento aí para março. É Maravilha. março, então, É o março, é lançamento? março, é março. Quanto Ah, antes em perfeito. março, mas eu vou te informar Quanto aí. antes, ótimo. Ah, que
Nossa, Walter, perfeito. E acho que para a gente finalizar, né, tu já comentou do livro, comentou do Academy, e para acompanhar o trabalho de vocês, eu vou deixar aqui na legenda, mas se quiser comentar, assim, principalmente onde as pessoas podem encontrar e seguir. Ah, obrigado, Lívia. É Preta Terra, não tem muito erro, tá? Os nossos cursos estão na plataforma Hotmart. Então, se vocês digitarem Preta Terra, o curso é Preta Terra Academy, mas Preta Terra Uhum, Hotmart, tá? Você vai cair lá. Nosso site é pretaterra.com, sem BR, mas se você também vai cair lá, botou Preta Terra no Google, tudo junto, assim como se fala mesmo, você vai achar nossos sites e nosso trabalho e o nosso e onde a gente mais mostra dia a dia, curiosidades, tenta fazer uns posts mais informativos é no Instagram. É onde a gente está mais presente, tem o nosso canal YouTube também, e é tudo Preta Terra, tá? Um é preta.terra, sei lá, mas é Preta Terra vocês vão achar. Tem um símbolozinho da perfeito. Preta Terra ali. Mas Claro, obrigado. claro, eu vou colocar tudo aqui e também indicar aqui para quem ainda não assistiu, né, que assista e ouça o TerraCast, que foi assim um baita projeto de vocês. Eu tô sempre acompanhando, sempre que eu posso já vou ouvindo ali os episódios que ficaram para trás, que é realmente sensacional. Obrigado, Lívia. Parabéns. Obrigado. Os parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigado pelo convite. Assim, fantástico. Imagina. Espero ter contribuído. Espero que para você e para todas as pessoas que nos assistam, é muito legal as coisas que ficam gravadas, né? Eu espero que de alguma É, forma eu consiga trazer luz, porque o que a gente precisa é união, é compreensão e união. Nós estamos trabalhando, o trabalho que você está fazendo, o trabalho que eu faço. Eu posso falar por mim, mas eu tomo a liberdade de falar por você, porque eu conheço bastante do seu trabalho e admiro muito, como eu falei no começo da nossa conversa. O que nós estamos fazendo é trazer luz sobre coisas que não estavam com luz, como o livro que você ajudou a traduzir, trouxe para cá. Existia literatura em inglês e para muitas pessoas no Brasil, em outras de língua portuguesa, não chegava. E o que a gente está fazendo é meramente trazer luz, não é uma opinião, não é uma mera opinião. É, na verdade, tentar evoluir, tentar unir, tentar mostrar que existe muito mais do que às vezes é falado, existe muito mais do que a opinião apenas, existe muito mais a ser estudado, a ser entendido. Então, é isso, busca conhecimento, é isso aí, é união, é menos divisão e é mais compreensão das coisas legais que estão por aí, dos entendimentos, do que está na ponta da lança aí nas pesquisas, na ciência de verdade. E é isso que a gente está fazendo, né? É isso que você está fazendo, admiro pra caramba e mais uma vez meus parabéns. ah, fico muito feliz, Walter. Realmente, assim, é um prazer. E acho que, bom, mais do que finalizamos aqui com chave de ouro, com toda a tua, toda a tua aula. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, tu também e a Paula sempre tão generosos assim em compartilhar conteúdos, então já vou deixar depois todas as redes aqui. Isso, isso. E com certeza o pessoal vai aprender, continuar aprendendo muito contigo. Obrigadão. Obrigado, Livia, eu que agradeço. Foi um Obrigada. prazer enorme. Boa noite. Boa noite.